Você deve ter visto a notícia do presidente Lula defendendo numa entrevista que o Supremo Tribunal Federal restrinja a publicidade dos votos dos ministros da Corte, que o público conheça apenas o acórdão publicado, mas não os votos individuais de cada ministro, aquilo que cada um disse, aquilo que cada um argumentou, aquilo que cada um optou por decidir, etc. Enfim. Primeiramente, a título de justiça, eu, como advogado, não vejo nenhum motivo para reduzir tudo a mera discussão política, escolher um time. Não, se eu sou do time A, então eu tenho que falar A, ou então se eu sou do time B, eu tenho que falar B. Eu não gosto desse tipo de polarização, não apenas política, como também jurídica. É uma polarização que da política se expande para o meio jurídico, se expande para o meio social, se expande para todas as esferas da sociedade. Eu não gosto exatamente de entrar nessa dança, vou me ater aqui aos aspectos jurídicos da coisa, mas a título de justiça, isso não é uma opinião, isso é um fato. É preciso que se diga que essa discussão ela já vem de tempos, não foi exatamente o Lula quem inventou essa discussão, tá? Ela não começou com ele e muito menos agora. É importante que se diga isso. A Constituição Federal de 1988 consagrou a publicidade como sendo um princípio norteador da atividade da administração pública, né? E na administração pública inclui-se, por óbvio, a Suprema Corte. Com isso, os acórdãos publicados pelo Supremo Tribunal Federal sempre vieram acompanhados com a íntegra dos votos de cada um dos ministros, né? Só que em 2001 houve um plot twist nessa história. Houve aí uma virada de esquina nessa linha do tempo. Em 2001, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, ficou muito famoso, talvez tenha sido um dos ministros mais famosos, mais conhecidos da história da Suprema Corte Brasileira. Ele assumiu a presidência do tribunal e ele tomou a iniciativa de providenciar que as sessões da corte elas fossem transmitidas pela televisão ao vivo. E foi assim que no ano seguinte, 2002, foi inaugurada a TV Justiça, onde geralmente às quartas e quintas-feiras de toda a semana os brasileiros podem assistir ao vivo às sessões de julgamentos do STF. Em que pese a publicidade da atuação da administração pública seja algo positivo, desejável, necessário, correto, justo, existem alguns pontos negativos que advieram dessa inovação brasileira, que é a TV Justiça, no formato que ela tem de transmitir ao vivo, como um programa de televisão, os julgamentos do tribunal. Isso é uma inovação brasileira e houveram aí alguns pontos negativos que nós vamos comentar aqui. Primeiramente, o alargamento e a teatralização dos julgamentos. Explico. A dinâmica de um julgamento no Supremo Tribunal Federal, ela se dá do seguinte modo. Os processos eles são distribuídos para cada ministro específico, cada processo para um ministro, é assim que, né, em regra. Somente em via de regra, os processos criminais, eles são, as ações penais, elas são distribuídas para 2 ministros de uma vez, mas normalmente os processos, a regra geral é um ministro para cada processo. Esse ministro, ele é chamado de relator. Em regra, ele é o único de toda a corte obrigado a ler e conhecer os detalhes de todo o processo. No dia do julgamento, quando ele tiver a sua decisão pronta, ele traz o seu voto e ele mostra aos seus colegas, primeiramente, do que se trata o caso. Isso é o que nós chamamos de relatório. Ele faz um relatório do caso. Ele explica do que se trata, quais foram as alegações, os pedidos feitos de uma parte, de outra parte, etc. E em seguida ele mostra o seu voto que segue o roteiro de uma sentença. Relatório, fundamentação e dispositivo. O relatório ele já apresentou,
agora ele apresenta a fundamentação do seu voto e, ao final, ele apresenta o dispositivo, ou seja, ele diz exatamente qual a decisão que ele entende correta para esse caso, tá? Depois desse momento, os demais ministros votam. Eles podem concordar com o relator ou discordar do relator. Se eles concordam com o relator, eles podem simplesmente dizer: acompanho o relator. E ponto final. Vai para o próximo. Se eles discordam do relator, aí a pessoa que discorda pede vista do processo, ou seja, ela pede acesso à íntegra dos autos, para que ela possa, assim como o relator fez, tomar pé de todos os detalhes que comportam ali aquele caso. E, depois de tudo, ela apresenta o seu voto, assim como o relator fez, quando ela tiver o seu voto pronto. Por que eu mencionei tudo isso? Porque antes da TV Justiça, os únicos julgamentos que demoravam mais eram aqueles em que havia muita divergência. Nos julgamentos, ainda que julgamentos importantes, porém onde não havia grande divergência, os ministros não se incomodavam em simplesmente dizer: acompanho o relator, e fechar o seu microfone e se recolher. Eles não tinham problema com isso. Só que com a TV Justiça, os ministros eles se viram com uma câmera apontada para si, a sua imagem e a sua voz sendo transmitidas para um país inteiro, e isso fez com que aflorasse, né, em cada um dos ministros impulsos primitivos, como por exemplo a vaidade, a vontade de aparecer e etc. Então os julgamentos em geral eles acabam demorando mais desde a TV Justiça. Por quê? Porque o ministro que vota, ainda que ele concorde ipsis literis com o relator, ele não se contenta em simplesmente passar pela câmera sem expor todo o seu saber, sem expor as suas opiniões próprias, sem expor a sua bela imagem, sem, como é que eu posso dizer, sem marcar uma presença. Ele não quer ser visto apenas como locutor do relator. Ele quer também mostrar que ele faz diferença naquele momento. Então, aí, ou seja, ele dá toda aquela fundamentação para o seu voto, para no final concordar com a decisão que o relator tomou. Se for um julgamento, então, um julgamento famoso, um julgamento interessante para o público em geral, um julgamento que está sendo mencionado na televisão, nos noticiários populares, um julgamento que a população está esperando, então, aí esquece. Leva-se várias e várias e várias sessões para que a decisão final seja tomada. Essa é a primeira mazela. Uma segunda mazela é a elevação da figura do ministro do Supremo Tribunal Federal à posição de popstar, tanto para o bem quanto para o mal. Ele acaba se tornando uma figura típica da política do dia, do varejo político, né? E a população que assiste o julgamento na televisão, pela TV Justiça ou pelo YouTube, assim, ou melhor, assiste o julgamento pela TV Justiça, seja pela televisão ou seja pelo YouTube, agora sim a frase está bem colocada, ela não quer exatamente saber qual é o direito cabível no caso concreto, o direito que merece ser aplicado no caso concreto. O que aquela pessoa, aquele espectador, ele deseja é simplesmente ver a sua própria opinião reverberada pela boca daquela pessoa importante, aquele juiz, aquele ministro, aquela autoridade, ou como se diz no Brasil, aquela autoridade do Supremo, né? Ele quer se ver representado ali. Isso é um grande problema. Por quê? Porque quando isso acontece, quando essa expectativa ela é atendida, o ministro se torna herói, né? Como aconteceu, por exemplo, com Joaquim Barbosa na época do julgamento do Mensalão. Mas quando isso não acontece, quando essa expectativa ela é frustrada, o ministro se torna vilão, como aconteceu no mesmo julgamento do Mensalão com o ministro Lewandowski, Ricardo Lewandowski, ex-ministro, né? Que se manifestou de maneira divergente naquela ocasião em relação ao ministro Barbosa. E aí você tem a situação de um ministro que extrapola a sua posição de juiz
de servidor público para aproveitar aquele hype que ele tem, aquela exposição midiática que ele tem, para começar a opinar sobre tudo aquilo que interessa a população brasileira, falando fora dos autos, algo que não é da alçada do ministro Supremo. O próprio ministro Marco Aurélio Mello, que era um dos mais midiáticos, né, dos integrantes do Supremo, e eu discordo dele nessa posição, ele dizia: não, a gente tem que participar sim do debate público porque nós somos interlocutores abalizados. Eu não concordo com essa posição, né? E eu não acho que o ministro do Supremo deve se tornar notícia, não concordo, mas você tem essa situação e ao mesmo tempo você também tem a situação daquele ministro do Supremo Tribunal Federal que não pode mais sair de casa, porque se ele sair de casa, se ele for visto num shopping, num restaurante, num aeroporto, num evento público, num show, numa partida de futebol, ele é vaiado, xingado, às vezes até agredido e, fisicamente, né, e etc. Porque algum popular ou um grupo de populares adeptos de uma determinada linha de pensamento política, uma determinada facção ideológica, não concordaram com os seus posicionamentos, com as suas decisões. Dadas essas informações, qual seria a minha opinião como advogado a respeito desse tema? Minha resposta: não tenho opinião nesse momento. Para mim, tanto faz, de verdade. Existem prós e contras em você manter o modelo atual e você alterar o modelo atual. Eu não vejo assim nada que vá gerar uma grande diferença na vida do brasileiro, a não ser o aspecto financeiro, que para a população brasileira também não vai significar muita coisa, porque esse dinheiro economizado, por exemplo, com a interrupção da transmissão dos julgamentos ou mesmo o fechamento da TV Justiça, ele não vai voltar para o bolso da população, ele vai ser gasto com outras coisas. Então, o único argumento positivo que eu enxergo é a questão da economia. Só. Eu não vejo assim outro... Mas essa economia ainda é um presente de grego, porque esse dinheiro ele vai voltar para o cofre do Estado e vai terminar no bolso de algum político, como sempre. Isso não vai reverter em benefício para a população brasileira, né? Então, veja, se você altera a fórmula e acata essa proposta do presidente Lula, que, volto a dizer, não começou com ele, não foi ele que inventou isso, etc, 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 você neutraliza os efeitos que eu mencionei acima, as duas mazelas que eu coloquei. Porém, você levanta objeções acerca da constitucionalidade dessa medida. Por quê? Porque existe no Brasil esse princípio constitucional da publicidade, que aqui nós elevamos ele à enésima potência, né? Então, isso é uma mudança drástica no dia a dia do brasileiro, no dia a dia institucional do brasileiro, não quero dizer no dia a dia do cidadão comum, né? Ao mesmo tempo, você também levanta cada vez mais suspeições em relação às supostas vinculações políticas dos ministros, né? Porque se em público, com a câmera no rosto, eles já dizem o que dizem em certos julgamentos, você imagina sem a câmera no rosto. Aí a coragem dobra, né, de tamanho. Mas, para ser justo, né, é preciso que se diga novamente, essa discussão não é nova, essa discussão não é de agora, não é algo que esteja, não é uma lebre que esteja sendo levantada exatamente pelo presidente Lula, isso já vem de muitos anos sendo discutido. Essa medida específica, ela já foi defendida por ícones jurídicos do Brasil, na minha opinião, assim, pessoas intocáveis, como, por exemplo, o ex-ministro Francisco Rezec, que não é petista, nunca foi e, ao que parece, nunca será. Ele já está muito idoso. Não consigo enxergar esse ministro se convertendo ao petismo daqui para frente. Ele nunca foi petista. E ele sempre defendeu, né? Ele sempre foi contra a TV Justiça, a transmissão ao vivo dos julgamentos do Supremo, né? E, enfim, ele sempre colocou essa questão. Essa questão, volto a dizer, ela é uma jabuticaba brasileira, tá? Em outros países, nos demais países, podemos colocar dessa forma, nos demais países relevantes do mundo, principalmente do mundo ocidental, os julgamentos da Suprema Corte, eles são sim feitos a portas fechadas, e o público só toma conhecimento do acórdão publicado.
sem os detalhes do voto de cada um dos ministros. No mundo em geral é feito dessa forma. No Brasil, que existe essa inovação, vamos dizer assim, né? E eu não estou falando isso de uma maneira positiva e nem negativa, apenas constatando do que se trata, é uma inovação, é algo diferente, né, que acontece aqui no nosso país. Tá bom? Dr. Juliano de Henrique Mello, advogado nas áreas civil e criminal, muito obrigado pela sua atenção e eu volto com mais vídeos. Um grande abraço.